sanitário, a diferença entre as documentações que são necessárias, que são obrigatórias, né? A gente falou também um pouco sobre a classificação de risco dos estabelecimentos de saúde na aula passada. Falamos sobre a classificação nacional das atividades econômicas, né? Que é o CNAE, é, que vem justamente para poder fazer com que a gente consiga seguir de uma forma correta, né, a atividade que a gente consegue exercer no nosso ambiente de trabalho, na nossa instituição. A gente falou também sobre a pasta sanitária, quais são as documentações obrigatórias, o que que a vigilância sanitária pede, o que que é obrigatório para eu conseguir fazer com que a minha clínica tenha um pleno funcionamento. E aí, hoje, a gente, dando continuidade, vai falar sobre os aspectos legais e regulatórios, desculpa, na prática estética. Deixa eu só colocar aqui para baixo. Quando a gente fala sobre os aspectos legais em relação às clínicas de estética, a gente tem uma gama, né, de leis que a gente precisa seguir para poder que a nossa clínica tenha de fato um funcionamento legal dentro do que a legislação pede. O Manual de Boas Práticas, como a gente viu na aula passada, ele é um documento obrigatório, né, que a vigilância sanitária exige para o funcionamento pleno do nosso estabelecimento de saúde, né? E esse Manual de Boas Práticas, ele tem como base, né, a Resolução 63 de 2011 da Anvisa, e vem falar justamente sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde. Então, esse manual, ele se baseia, né, a criação dele é baseada nessa resolução, para que o serviço de saúde ele consiga funcionar, né, de uma maneira plena para atender, né, na integralidade dentro do que é necessário o nosso cliente, o nosso paciente. Esse manual de boas práticas, como a gente está falando, ele precisa, né, fornecer diretrizes gerais, né? Ele vai fornecer a visão macro sobre como o estabelecimento deve operar para garantir a qualidade e a segurança mínima, e a segurança para minimizar os riscos e possíveis danos à saúde e aos profissionais e clientes, né? Então, esse manual, ele vem justamente para falar de uma maneira geral de que forma a gente está atuando para diminuir a chance de qualquer tipo de dano ao paciente, tá? Então, ele vem para garantir, né, a higiene adequada dos materiais do estabelecimento, ele vem para garantir a segurança e a qualidade dos serviços oferecidos, né, de acordo com as normas da vigilância sanitária, e ele vem também para adequar, para orientar, né, e descrever a nossa estrutura física, as nossas normas de biossegurança, de que forma a gente está fazendo a gestão dos resíduos, né, que a gente gera no nosso serviço de saúde, a utilização dos equipamentos de proteção individuais, de que forma está acontecendo o nosso processo de esterilização. Então, ele vem falar de uma maneira macro de tudo aquilo que precisa, de tudo aquilo que acontece na nossa instituição, né? E de que maneira a gente está conseguindo alcançar aqueles processos. Uma observação muito importante é que o Manual de Boas Práticas, ele é diferente do procedimento operacional padrão, tá? O procedimento operacional padrão, ele vem detalhar, né, os procedimentos, ele vem padronizar os procedimentos minuciosamente. Já o manual de boas práticas, não, ele é uma visão geral de tudo aquilo que a gente, de todas as práticas, né, que a gente está conseguindo realizar na nossa instituição de acordo com as normas da vigilância sanitária. E a gente vai falar um pouquinho sobre a estruturação do Manual de Boas Práticas, já que é um documento obrigatório, né, que a gente precisa, com base na legislação que a gente falou aqui, né, a RDC 63 de 2011, então ele se torna um documento obrigatório e a gente precisa elaborar ele de acordo com as necessidades da nossa clínica, com as necessidades do nosso estabelecimento. Então, no Manual de Boas Práticas, a gente precisa ter a identificação, né, do serviço, o nome da clínica, o CNPJ,
onde que ela está localizada, quais são os endereços quais são os contatos das pessoas responsáveis pelo estabelecimento, qual é o CNAE que a gente falou na aula passada, né, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Lembrando que pode ter mais de um CNAE, mas que o CNAE principal tem que ser aquele que dá a maior renda para a clínica, tá? Precisa ter o nome do responsável técnico, então, para isso, eu já tenho que ter a minha certidão de. é, a minha certidão de responsabilidade técnica, que eu falei na aula anterior também, né? Precisa ter qual o horário de funcionamento daquele estabelecimento, o alvará sanitário e todas aquelas licenças que a gente falou na aula passada. Tudo isso precisa estar, além de estar exposto no estabelecimento, tem que estar dentro do manual de boas práticas, tá? Lembrando que isso não sou eu que estou falando, é a legislação que pede. E o objetivo dele é justamente aquilo que a gente vem conversando, né? É estabelecer diretrizes e boas práticas para garantir a qualidade, segurança e eficácia dos serviços estéticos prestados, conforme a legislação sanitária vigente nacional e de cada município, tá? É, no Manual de Boas Práticas, a gente precisa também ter a estrutura organizacional e a definição das responsabilidades dos profissionais que atuam naquela instituição, né? Então, a gente precisa ter o organograma da clínica. O organograma é um documento, né, que ele vai facilitar a visualização hierárquica, dizendo sobre quais profissionais compõem aquela instituição e sobre quem eles estão subordinados, né? Então, uma representação visual da estrutura organizacional e hierárquica. Mostra como as funções e os departamentos se conectam, quem se reporta a quem e quais são os níveis de responsabilidade. O objetivo, então, desse organograma é deixar claro, né, as responsabilidades, facilitar a comunicação, conseguir direcionar quando surgir um problema com quem a gente deve falar, a quem a gente deve se reportar, tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo de um organograma, lembrando que isso tudo tá dentro, tem que estar dentro do manual de boas práticas da sua clínica. Então, primeiramente, no organograma, né, no nível mais alto hierárquico, a gente tem o CEO, que é o proprietário da clínica, né? Nós temos o responsável técnico, que pode ser o CEO se ele for um profissional da saúde que esteja habilitado a desenvolver os serviços que aquela determinada clínica oferece. Nós temos também a coordenação técnica e a coordenação administrativa. Na coordenação técnica, estão inseridos os profissionais operacionais. Então, dentro de uma clínica de estética, por exemplo, os enfermeiros, os biomédicos, os farmacêuticos, todos os profissionais que vão executar, propriamente dito, os procedimentos, tá? E a coordenação administrativa, ela engloba a recepção, né? Que vai fazer os agendamentos, também engloba o setor financeiro e o setor de limpeza e apoio. Isso aqui é só um exemplo simples de como poderia ser um organograma, mas existem várias camadas dentro de uma clínica, uma instituição de saúde. Só que a gente precisa lembrar que isso aqui é obrigatório, tá? Eu preciso deixar isso claro para o profissional que for verificar o manual de boas práticas. Então, ainda no manual de boas práticas, nessa parte da estrutura organizacional, precisa ter, né, quais são as atribuições desse responsável técnico, quais são as responsabilidades dos profissionais de apoio da instituição. Eu preciso ter o registro dos treinamentos de toda a minha equipe, né? E preciso ter também um cronograma de educação continuada para todos os profissionais que atuam na instituição, tá? Aqui eu coloquei as atribuições, né, de cada profissional da presente no organograma. Então, eu sempre gosto de falar sobre as atribuições do responsável técnico, principalmente hoje em dia, a gente tem um mercado de estética muito amplo, né, em que muitas clínicas elas oferecem essa vaga, né, essa oportunidade para o profissional ser responsável técnico. E muitas vezes os profissionais aceitam sem saber quais são as suas atribuições. Acham que é só ter o seu nome lá na certidão de responsabilidade técnica. Mas se não
a mais importante de todas, né, a principal pessoa responsável por tudo aquilo que acontece dentro daquela instituição, tá? Então, não tem como assumir um cargo de responsabilidade técnica sem saber qual a importância do responsável técnico e quais são as suas atribuições, principalmente, tá? Então, o responsável técnico, ele precisa garantir o cumprimento da legislação sanitária e profissional. Falei para vocês na aula anterior, a Anvisa, ela não fiscaliza o conselho, né? Se a pessoa ela tem licença para exercer aquele determinado procedimento ou não. Quem vai exercer esse tipo de fiscalização é o conselho da profissão. Então, no meu caso, que eu sou enfermeira, o COREN, o COFEN, tá? Mas o responsável técnico, ele precisa, né, garantir que todas essas legislações, elas sejam cumpridas, tá? As legislações que a gente vai falar lá na frente e as que a gente falou na aula passada também, tá? Em relação à documentação correta, em relação, por exemplo, ao controle de temperatura, né? Tudo aquilo que envolve a instituição e a legislação, o responsável técnico, ele precisa garantir que esteja sendo feito, tá? Então, o responsável técnico, ele vai responder pelas condutas técnicas dos profissionais daquela instituição. Então, por exemplo, o responsável técnico, ele vai responder por tudo aquilo que todos os profissionais executam naquele estabelecimento, tá? Ele tem como obrigação, como dever, implementar e fiscalizar o cumprimento, né, dessas boas práticas que estão sendo estabelecidas sobre a biossegurança, a higiene sanitária, o profissional responsável técnico, ele precisa garantir que o ambiente que ele é responsável é seguro para que os clientes, né, os pacientes consigam ter uma assistência adequada e segura, tá? É, então, como eu já falei, ele precisa assegurar que toda aquela documentação que a gente falou na aula passada está disponível, está atualizada, está dentro da validade, tá? Ele precisa garantir que o manual de boas práticas ele esteja dentro do que a legislação pede, que as licenças estejam dentro do que a legislação pede, tá? E precisa também deixar que todas essas documentações elas fiquem disponíveis para o momento que a fiscalização chegar, ela conseguir visualizar, tá bom? Um outro ponto muito importante. Quem é a pessoa? A gente falou um pouquinho sobre o procedimento operacional padrão, né? Quem é a pessoa responsável por elaborar o procedimento operacional padrão é o responsável técnico, tá? Ele precisa dominar tudo aquilo que acontece dentro da instituição e elaborar, né? Ser o profissional que elabora, que assina pela elaboração dos procedimentos operacionais padrões, tá bom? Então, o profissional responsável técnico, ele também precisa garantir que os profissionais que estão atuando naquela instituição, eles estão capacitados, habilitados para aquele tipo de atividade exercida, tá? Então, por exemplo, digamos que tem um responsável técnico que é biomédico, né? E existem profissionais biomédicos também, mas que eles não têm habilidade, não têm habilitação em estética e estão exercendo atividades de estética na clínica. Não pode, o profissional responsável técnico não pode permitir que isso aconteça, tá? Vai ser uma infração ética. Então, dentro da instituição de saúde, né, da clínica de estética propriamente dita, o profissional responsável técnico, ele vem atuar como um elo entre a equipe, né, o conselho por a qual ele é subordinado, COREN, CREFITO, CRF, é, e ele vai, né, informar as regularidades internamente para que o ambiente se adapte, e até mesmo ele pode informar os órgãos superiores quando tem alguma coisa que ele não concorde, tá? E tentar buscar soluções de uma maneira em conjunta com todos esses setores, a clínica, né, o conselho, a equipe, tá? O responsável técnico, ele pode ser responsabilizado pelo descumprimento administrativo e infrações éticas que ocorram na clínica. Em casos de infração grave, a penalidade para o responsável técnico pode ser maior do que para outros profissionais, devido ao seu papel de supervisão e garantia de conformidade. Então, esse ponto aqui é muito importante porque volta naquilo que a gente falou anteriormente, né?
muitas pessoas hoje em dia aceitam o cargo de responsável técnico sem saber o que ele precisa fazer. Mas não é porque ele não sabe, que ele não tem conhecimento, que ele está isento das penalidades, né? A partir do momento que aconteça o descumprimento da legislação e que aconteçam infrações, ele pode vir a ser penalizado sim, tá? E a penalidade dele, dependendo de cada caso, pode até ser maior do que das pessoas que estão executando de fato, que são do operacional naquela instituição, tá bom? No nosso manual de boas práticas, né, a gente precisa ter a descrição da nossa estrutura física, tá? É, todos os ambientes da clínica, eles precisam estar citados. A planta da clínica, ela tem que estar apresentada também nesse manual de boas práticas. Então, por exemplo, aqui eu coloquei como é que isso tem que estar descrito no manual de boas práticas. Um exemplo. A clínica possui estrutura física compatível com os serviços oferecidos no estabelecimento. A infraestrutura física é demonstrada no anexo da planta da instituição. Neste espaço dispomos dos seguintes. Aqui ficou errado no slide, tá? Não está certo. Dispomos dos seguintes compartimentos. Uma sala de espera, recepção, tem que ter a medida, tá? Como está aí no exemplo. E quais itens eles fazem parte daquele ambiente. Então, por exemplo, se eu tenho uma sala de procedimento, tem que estar descrito tudo que tem lá. Na sala de espera, descrito tudo que tem lá. Na central de material esterilizado também precisa estar descrito tudo que tem lá, quais são os equipamentos, tá? Isso é muito importante. É, o DML, tudo, todos os ambientes que compõem, até mesmo a Copa, que a gente não considera que é um ambiente importante, né? Ele precisa estar descrito, sim, no manual de boas práticas, tá? As medidas e tudo mais. Outro item que precisa ter no nosso manual é a descrição dos recursos humanos, né? Então, precisa estar lá atualizado todo o tempo. Quantos profissionais compõem aquela minha equipe, né? Quais são as formações daqueles profissionais que ocupam aqueles determinados cargos, que fazem a parte operacional, tá bom? Precisa ter também, como eu falei anteriormente já, né? A formação do RT e o número de registro da certidão de responsabilidade técnica, tá? Deve ter também a descrição do processo de treinamento, o que que o profissional, para ele, logo que ele entrou naquela instituição, por qual treinamento ele passou, qual é o treinamento que ele tem rotineiramente para continuar se atualizando sobre os processos, tá? E outro ponto muito importante também é que nessa parte dos recursos humanos precisa conter informação sobre a vacinação dos profissionais que atuam naquela instituição. Outro ponto muito importante que a gente precisa ter, né, no nosso manual de boas práticas é os processos operacionais padronizados ou procedimento operacional padrão, que são os POPs, como eu falei anteriormente, né? Então, o POP, a gente vai ter uma aula só de POP, tá? Ele é extremamente importante, né? Quando a gente padroniza um procedimento, a chance da gente ter um erro, né, um evento adverso ou um quase erro, ela diminui bastante, né? Ela diminui bastante. Então, lembra que o objetivo do nosso manual de boas práticas é justamente esse, fazer com que a nossa assistência seja segura? Então, quanto mais padronizado os nossos procedimentos estiverem, maior a segurança que a gente consegue oferecer para o nosso paciente. Então, o POP ele vai descrever detalhadamente, né? De que forma aquele procedimento é feito, quem faz, quais materiais são usados, o passo a passo. Ele vai descrever de uma maneira bem minuciosa tudo o que acontece, né? Toda a padronização daquele determinado procedimento. A gente tem alguns exemplos de POPs, da lavagem das mãos, que fala o passo a passo, né? De limpeza e desinfecção de superfícies, esterilização e armazenamento de materiais e descartes de resíduos, tá? Toda atividade, todo procedimento e atividade que a gente realiza precisa ter um POP, tá? O item 7 da nossa estruturação do Manual de Boas Práticas.
é a relação completa de equipamentos, né, que a gente possui na nossa instituição, qual foi a data da última manutenção e qual é a data da manutenção programada. Lembrando que na aula passada a gente falou sobre isso, né, que na pasta sanitária tenho que ter o certificado de manutenção preventiva e corretiva dos meus equipamentos. Então, preciso ter também o controle de validade e lote dos produtos. A gente vê que recorrentemente a Anvisa acaba suspendendo, por exemplo, recente, acho que foi semana passada, eles suspenderam um lote de lidocaína, né? Então, isso facilita, né, a minha assistência segura ao paciente. Então, se a Anvisa ela emite uma nota técnica, suspendendo aqueles materiais daquele determinado lote, se eu tiver esse registro, dos lotes dos insumos que eu utilizo facilita para com que eu consiga eliminar caso tenha algum problema com aquele lote, do que eu parar para verificar medicação por medicação qual é o lote daquela medicação. Então, isso é mais um item que vai deixar minha assistência cada vez mais segura. Tá? Então, preciso ter também o registro da abertura dos insumos, tá? E o registro do armazenamento, de que forma eu estou armazenando aqueles produtos que estão na minha instituição. Na parte de controle de infecção e biossegurança, né, ela vai levar em consideração a RDC número 15 de 2012 da Anvisa, que vem estabelecer as boas práticas, né, para os procedimentos de higiene do estabelecimento, tá? Então, nessa parte do nosso manual, ela vai explicar de maneira geral tudo que a clínica faz para evitar infecções, acidentes, contaminações, tá? Vem falar sobre a higienização, tanto dos materiais quanto do estabelecimento. Vem falar sobre a utilização adequada dos equipamentos de proteção individual, sobre a manipulação, né, segura dos materiais perfuro-cortantes e também sobre o plano para controle de intercorrências e acidentes com material biológico. Isso é muito importante, tá? Outro item obrigatório do nosso manual de boas práticas é o gerenciamento de resíduos. A gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre esse ponto. A vigilância sanitária, ela exige a elaboração desse documento fora do manual de boas práticas também. Lá no manual de boas práticas vai estar de maneira geral, né? Então, ele vai seguir a resolução 222 de 2018, que a gente também falou um pouquinho na aula passada, né? Nessa resolução existe a classificação dos resíduos biológicos que são gerados nos serviços de saúde, né? Ela vem falar também sobre, vai descrever nessa parte do manual de que forma a gente está fazendo esse armazenamento, tá? Do nosso lixo, o armazenamento temporário, de que forma é feita essa coleta, quem é a empresa que faz essa coleta, para onde essa empresa leva esse resíduo. Eu preciso ter também o certificado dessa empresa, que essa empresa ela tem uma licença para exercer aquele tipo de atividade, tá? Tudo isso precisa estar descrito no meu manual de boas práticas. Também, outro item super importante que a gente precisa ter no nosso manual é sobre a segurança do paciente, tá? Então, nesse item, eu vou descrever tudo aquilo que é feito na minha clínica, tá? Para evitar que aconteçam danos ao paciente. O que que eu faço para promover a segurança do meu paciente? Vai informar sobre a anamnese, sobre de que forma a gente faz essa anamnese de uma maneira geral, né? Para eu conseguir identificar determinadas situações e prevenir determinados problemas. Precisa ter, né, nesse item o termo de consentimento assinado pelo paciente, tá? O registro fotográfico e o prontuário individual. Não é para o prontuário individual e o registro fotográfico estarem no manual de boas práticas, não. Isso precisa ser citado no manual de boas práticas, que o registro fotográfico e o prontuário são medidas que me ajudam, me auxiliam, né, em relação à segurança do paciente, tá? Também vai falar um pouquinho sobre quais critérios a gente utiliza de maneira geral para contraindicação de procedimentos, né? E também eu vou falar sobre o atendimento de urgência e emergência. De maneira geral, o que é que eu consigo fazer na minha clínica caso eu venha a ter alguma situação de primeiros socorros, tá? De quem necessite de primeiros socorros.
O item de gestão da qualidade, ele vem descrever, né, ele vai demonstrar de que forma a gente está conseguindo verificar se tudo aquilo que eu estou fazendo mesmo, se tudo aquilo que eu estou falando que eu estou fazendo no meu manual, está conseguindo atingir resultados positivos ou negativos, tá? Ele vem descrever os indicadores da qualidade, né? Se eu estou tendo satisfação a partir de tudo isso que eu venho implementando, se eu estou precisando ter retrabalho, se eu estou tendo intercorrência nos meus procedimentos, tá? Então, a gestão da qualidade, ela vai descrever de que forma tudo aquilo que eu estou aplicando, de fato, está conseguindo ser seguido e quais resultados está me trazendo, tá? É, a gestão da qualidade, ela precisa ser sempre contínua, ou seja, todo o tempo está fazendo a revisão dos POPs, se aqueles POPs de fato ainda são adequados para aquele tipo de procedimento, para que eu consiga de fato verificar se tudo aquilo que eu estou implementando está tendo resultados positivos, no objetivo final, que é conseguir promover uma assistência de qualidade para o meu paciente. Na parte de documentos e registros, é tudo aquilo que eu falei, né, anteriormente. A gente vai colocar lá a licença sanitária, o contrato de serviços terceirizados, que eu falei na aula passada também, né, o certificado de calibração e manutenção dos meus equipamentos, as fichas de limpeza e esterilização, descarte, treinamento e o registro de intercorrências também, tá? Tudo isso precisa estar no meu manual de boas práticas. E aí, em anexo, eu posso colocar, né, os POPs, todos os POPs, tudo que eu fizer na minha clínica tem que ter um POP. Exemplo, Botox, tem que ter um POP para o Botox. Higienização da sala de procedimento, tem que ter um POP que vai descrever de que forma tem que ser feita a higienização daquela sala de procedimento, tá? Então, preciso ter todos esses POPs no meu manual de boas práticas, ele é um anexo, tá? Preciso ter os formulários de checklist, de rotina. Então, por exemplo, qual é o formulário que eu utilizo para o registro da temperatura? Precisa estar lá, né? Os termos de consentimento, quais são as fichas que eu utilizo para fazer a anamnese, o exame físico do meu paciente, tá? O organograma da clínica, a lista de equipamentos de equipamentos de proteção individual que eu utilizo e quais são os produtos que eu utilizo para desinfecção da clínica também, tá? Tudo isso precisa estar explicado de uma maneira geral no manual de boas práticas. Falando de alguns itens muito cobrados pelas inspeções da vigilância sanitária, a gente fala um pouquinho agora sobre a segurança do paciente, tá? A segurança do paciente, ela tem como base, né? Por mais que a gente esteja criando um serviço privado, que nós estejamos instituindo um serviço privado, ela tem como base legal o SUS, tá? A partir da Lei 8080 de 1990, que ela vem falar justamente sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde no nosso país, né? Então, a partir dessa lei, que é uma lei fundamental no processo de criação do SUS, a gente consegue descrever tudo aquilo que a segurança do paciente, que o programa de segurança do paciente, ele exige que a gente faça, tá? Então, nós temos a legislação, a RDC, desculpa, na verdade, que é uma resolução da diretoria colegiada, né, de número 36 de 2013, que ela é uma referência super importante, né, em relação à segurança do paciente, porque ela vem detalhar o que é necessário para a gente garantir a segurança do nosso paciente e ela vem orientar a criação do programa de segurança do paciente, né, dentro do nosso país, independente de ser instituição pública ou privada, ela faz essa criação desse programa e todas as instituições precisam seguir. Então, a gente tem uma portaria do Ministério da Saúde, a 529 de 2013, que ela vem, né, instituir esse programa, que é o Programa Nacional de Segurança do Paciente, tá? Que tem como objetivo qualificar o cuidado de saúde em todo o país. A portaria 1377 de 2013, ela vem para aprovar os protocolos básicos de segurança do paciente, para conseguir com que aconteça a implementação dessas medidas de segurança dentro dos serviços de saúde, tá? Todas essas legislações, elas estão em consonância com a norma regulamentadora 32, que ela vem estabelecer, né, as diretrizes
para proteção, segurança e segurança dos trabalhadores de serviços de saúde. Não tem como a gente falar em segurança do paciente sem a gente falar do em segurança do profissional de saúde, tá? Então, essa norma regulamentadora 32, ela vem falar justamente sobre isso, tá? Sobre, além da segurança do paciente, a segurança do profissional de saúde. Na urgência e emergência, a gente sempre fala, né, que acontece uma situação de emergência, a gente não pode atuar se a cena não for segura. Então, a gente precisa ter isso em mente também quando a gente fala em segurança do paciente. Para eu exercer, né, um serviço com segurança para o meu paciente, eu preciso estar seguro, né? Então, se eu não estou submetido a risco, eu consigo fazer com que o meu paciente também não esteja, tá? Então, qual é o conceito de segurança do paciente pela Organização Mundial de Saúde? A segurança do paciente como a redução de riscos de danos desnecessários associados ao cuidado de saúde a um nível aceitável, ou seja, que a gente reduza todos os riscos, porque qualquer procedimento de saúde, principalmente estético, ele tem um risco, né? Risco de infecção, risco de intercorrência, por mais seguro que ele seja. Mas esse programa, ele vem para minimizar, né? Ele vem para tentar, através da literatura, das evidências científicas, promover medidas que venham diminuir esses riscos a um risco, a um nível aceitável, né? Ou seja, o mínimo possível, porque o risco ele sempre vai existir, independente do que a gente faça, mas o nível daquele risco vai depender das nossas ações, tá? Então, esse programa, ele vem criar, né, um ambiente seguro para o nosso paciente, para minimizar as nossas falhas, prevenir os riscos, né, e para tentar corrigir aqueles erros que já aconteceram, para que não venham a acontecer novamente, tá? Existe para evitar os eventos adversos, né, como a gente já falou em alguns momentos, necrose, infecções, queimaduras. Eu até tenho visto bastante relatos, né, de queimaduras com laser de CO2 por falta de protocolos, né, dentro das instituições. Então, a gente consegue começar a fazer o link dos nossos pensamentos. Se existisse um protocolo, qual é a potência, em todas as instituições, seria algo que não estaria, talvez, acontecendo, tá? Pode acontecer, mas em um nível menor. Então, na estética, o foco é garantir que os nossos procedimentos eles tenham sucesso, né? Que a gente não cause iatrogenias, ou seja, danos desnecessários ao nosso paciente. O paciente está indo para ficar mais bonito, para melhorar um determinado aspecto na sua aparência, né? E acaba, às vezes, acontecendo uma infecção, uma necrose. Então, esse programa, né? Esse plano de segurança do paciente ele vem para tentar fazer com que tudo isso seja menor, tá? Lembrando que isso é algo obrigatório. A vigilância sanitária, ela exige que a gente tenha que a gente aplique na nossa instituição essa política, tá? Aqui eu queria promover uma reflexão, né? Você já presenciou algum evento adverso, ou algum erro em um procedimento estético? Se você já presenciou, você já parou para se perguntar se era um dano que poderia ter sido evitado? Será que eu poderia ter feito alguma coisa para que aquilo de fato não acontecesse? Então, a gente, na estética, quer muito saber resolver intercorrência, é, mas a gente precisa ter essa reflexão: o que é que eu posso fazer para evitar, né, que aquela intercorrência aconteça. É importante eu saber resolver, com certeza absoluta, mas mais importante, até mesmo mais importante do que saber resolver a intercorrência, é evitar com que ela aconteça, né? Deixar o paciente dentro de como a gente falou anteriormente, em um nível de risco mínimo aceitável, né? Para com que ele não venha a ter danos, tá? Porque ele vai se cuidar, né? E acaba muitas vezes passando por essas situações que ficam muito desagradáveis, tá? Então, aqui a gente colocou a diferença entre evento adverso, né? Erro e o quase erro, tá?
O evento adverso, ele é um incidente que causa dano ao paciente. Então, por exemplo, eu fiz uma remoção, né, de um preenchimento com a hialuronidase no paciente. O paciente era alérgico, teve um choque anafilático. Isso é um evento adverso. E a gente começa a pensar, eu poderia ter evitado esse evento adverso se eu tivesse feito o teste antes de alergia no paciente? Então, é um erro, né? Ele é o evento adverso causa dano ao paciente, né? Ele é um erro que causa dano ao paciente, tá? O erro, ele é a falha no processo, ele pode causar dano ou não. Por exemplo, no mesmo exemplo ainda, né? O paciente, ele poderia não ser alérgico à, à hialuronidase, mas você não fez o teste de alergia. Mas ele não teve nenhuma reação. Porém, você cometeu o erro de não fazer o teste, tá? Então, ele pode causar dano ou não. E o quase erro é quando o erro ele foi detectado antes de afetar o paciente, ou seja, antes do do procedimento acontecer, antes do fato acontecer. Então, ainda no mesmo exemplo, foi quando você ia começar a fazer a remoção com a hialuronidase, mas você, alguém, né, da sua equipe, ou você mesmo lembrou que você precisava fazer o teste antes, tá? E aí a gente volta na reflexão. Padronizar, né? Se eu tivesse um POP, né? Não custa, às vezes, principalmente para quem está começando, consultar o procedimento operacional padrão antes do paciente entrar na sala, eu consulto, né? Para lembrar o que é que eu preciso fazer, o passo a passo, porque isso vai reduzir, né, as chances de complicação, de evento adverso, de erro, tá? Então, falando um pouquinho sobre essa base legal, né, da segurança do paciente, a gente volta a falar da Resolução 36 de 2013 da Anvisa, né, que ela vem instituir ações de segurança do paciente nos serviços de saúde, inclusive em clínicas de estéticas privadas, tá? Então, a gente às vezes pensa assim, não, mas a clínica é minha, eu faço do jeito que eu quero. Não, a gente tem a legislação que ela é soberana, né? É, então a gente precisa seguir certinho, tá? Então, mesmo que não haja intenção, a clínica ela deve ter os processos para identificação de riscos, prevenção de eventos adversos e capacitação da equipe. Então, é justamente tudo isso que a gente está tentando fazer com o nosso manual de boas práticas, prevenir que todos esses problemas eles venham a acontecer, tá? Essa resolução, ela vem criar o núcleo ela vem falar sobre a criação, né, do núcleo de segurança do paciente. A vigilância sanitária, ela obriga, tá? É que todas as clínicas, todos os estabelecimentos de saúde, eles tenham esse núcleo de segurança do paciente, tá? E onde que isso é falado nessa resolução da diretoria colegiada de número 36 de 2013 da Anvisa. Nesse núcleo de segurança do paciente, a gente tem bem detalhado quais são as ações, né? Quais são os meus planos para promover a segurança para o paciente. Vem falar sobre a notificação dos eventos adversos, sobre a promoção da cultura de segurança, tá? Então, qual é a função da criação, da existência desse núcleo de segurança do paciente? É identificar esses riscos, né? E implementar os protocolos, monitorar os indicadores, promover treinamentos, justamente para a gente evitar que os danos sejam causados aos pacientes, danos catastróficos ou não, tá? Então, essa portaria, né, dentro dessa resolução 36 de 2013 da Anvisa, a gente tem a portaria 529 de 2013, que ela vem criar, né, o Programa Nacional de Segurança do Paciente e ela vem determinar o que deve ser feito para reduzir os eventos adversos evitáveis, né? É, o núcleo de segurança de paciente, ele tem alguns eixos, né, para a gente conseguir se basear e poder estabelecer o nosso plano que a vigilância sanitária ela pede, tá? Então, alguns exemplos de protocolos para ajudarem na segurança do paciente.
identificação correta do paciente, protocolo do uso de produtos, protocolo de prevenção de infecções. A gente tem aqui, como eu falei, né, protocolo de lavagem das mãos, tudo aquilo que eu posso estar padronizando para evitar os eventos adversos evitáveis e os erros, tá? Então, a gente tem também a portaria 1377 de 2013, que ela vai dizer quais são, desculpa, o que é que o meu núcleo de segurança do paciente ele precisa ter. Vai falar sobre a quantidade, né, de eventos adversos que eu tive, né, sobre a adesão a todos os protocolos, incluindo o protocolo de higienização das mãos que eu estabeleci dentro do meu plano de segurança do paciente, né? Vem falar sobre a incidência de infecções, a comunicação entre os profissionais. Então, essa portaria, ela vem definir todas as atribuições que precisam ser monitoradas e implementadas dentro desse núcleo, tá? Então, ele vem, o núcleo de segurança do paciente, né? Ele vem estabelecer diretrizes, né, para proteção e segurança dos trabalhadores também, tá? Então, quando a gente fala de segurança do paciente, é aquilo que eu falei. Não tem como falar de segurança do paciente sem falar da segurança do profissional, tá? Incluindo a prevenção de risco biológico, risco químico, risco físico e também sobre a capacitação, né, para prevenção de acidentes e também sobre o programa de gerenciamento de resíduos, tá? A gente precisa se preocupar com o meio ambiente também em todo esse processo. E aí, falando aqui um pouquinho sobre essa criação, né, do núcleo de segurança do paciente, que é algo obrigatório que a vigilância sanitária pede em todas as instituições que oferecem qualquer tipo, né, de procedimento para o paciente, tá? Então, esse núcleo, ele vem ser responsável por implementar, monitorar e avaliar as ações de segurança do paciente, tá? Eu coloquei aqui um pouquinho, é, um quadro que ele precisa estar dentro desse meu plano de segurança do paciente, onde ele vai precisar informar o cargo e a função de cada pessoa que atua naquela instituição, qual é a atribuição, qual é o papel daquela pessoa dentro desse núcleo de segurança do paciente e quais são as principais responsabilidades daquelas pessoas nesse núcleo, tá? Então, por exemplo, o responsável técnico dentro do núcleo de segurança do paciente, ele vai fazer a coordenação geral, né, de todos os processos que acontecem na instituição e a relação disso com a vigilância sanitária, ou seja, ele vai tentar fazer com que tudo aquilo que aconteça dentro da instituição esteja dentro do que as normas da vigilância sanitária pedem, né? Então, quais são as principais responsabilidades? Elaborar e validar o plano de segurança do paciente, supervisionar protocolos de atendimento e de biossegurança. Então, dentro do núcleo de segurança do paciente, essa vai ser uma das principais responsabilidades desse profissional responsável técnico. Outro cargo, né, aqui obrigatório que tem que ter dentro desse núcleo de segurança do paciente, como eu coloquei lá em cima, né, a composição mínima desse núcleo. Tem que ter o coordenador de segurança. Pode ser o próprio responsável técnico da clínica, se for uma clínica pequena, ou pode ser algum outro profissional da saúde, tá? Esse coordenador de segurança, ele vai fazer a gestão operacional de ações de segurança, né? Ele vai ter as responsabilidades de implementar os protocolos, promover os treinamentos, está fazendo auditoria interna para ver se aqueles protocolos de segurança eles estão de fato sendo colocados em prática. Ele vai precisar também acompanhar de perto os indicadores, quantos eventos adversos eu tive, quantas infecções eu tive, né? Então, ele vai de fato coordenar o processo de segurança mesmo da minha assistência. Eu preciso ter também, né, nessa minha composição, um profissional assistencial, pode ser o biomédico, enfermeiro, farmacêutico, tá? Que ele vai fazer a aplicação prática, né, de tudo aquilo que é elaborado para a segurança do paciente dentro da instituição. Então, esse profissional assistencial, ele tem que cumprir os POPs, as responsabilidades dele, né? Cumprir os POPs,
notificar caso aconteçam intercorrências, eventos adversos, erros ou quase erros, tá? E ele precisa garantir que a comunicação seja clara com o paciente, para evitar com que aconteçam qualquer tipo de erro ou dano ao paciente, tá? Outro cargo ou função também. A gente precisa que o profissional da higienização, né, do apoio de uma maneira geral, ele faça parte do nosso núcleo de segurança do paciente. Ele é uma chave fundamental. Ele é um profissional fundamental na criação desse nosso núcleo, né? Porque ele vai me ajudar a garantir a segurança ambiental, né? Será que ele vai conseguir fiscalizar, né? Além dele executar a higienização, a partir dos treinamentos, né? A partir do entendimento de que forma aquele processo precisa acontecer, ele vai conseguir também notificar e informar ao coordenador de segurança se determinados resíduos não estão sendo descartados corretamente. Por exemplo, a gente tem nas instituições de saúde o lixo infectante e o lixo comum. Muitas vezes jogam luva, né, com sangue, com fluido biológico no lixo comum. O profissional, né, da higienização, quando ele verifica isso, ele é uma chave fundamental, porque ele vai estar me dizendo que eu preciso reforçar isso com meus colaboradores, com a minha equipe, né? Eu preciso reforçar que não está sendo seguido, ou seja, que o meu ambiente pode estar sendo prejudicado, né? Que o descarte dos meus resíduos de saúde não estão sendo feitos corretamente. Então, ele vai me notificar e, a partir disso, eu vou criar uma ação para conseguir fazer com que isso seja com que aconteça uma intervenção para que esse resultado ele seja mudado, tá? O núcleo de segurança do paciente, ele precisa, é obrigatório que ele tenha uma reunião mensal, tá? Então, o RT e o coordenador de segurança, eles precisam revisar todos os incidentes que acontecem naqueles últimos 30 dias, precisam discutir sobre os relatos das intercorrências, eles ouvem, né, nessa reunião sobre as irregularidades que qualquer profissional tenha visto, principalmente os profissionais do apoio da higienização, tá? As decisões, elas precisam ser tomadas em conjunto e tudo isso precisa ser registrado em ata, né? Para a gente comprovar para a vigilância sanitária que o funcionamento do meu núcleo de segurança do paciente ele está sendo pleno, que eu estou realizando as minhas reuniões mensais de acordo com o que é exigido, tá? Então, qual é o que que eu espero com essas minhas reuniões mensais? Eu espero menos eventos adversos, né? Uma maior padronização dos atendimentos e uma melhor comunicação entre todos os profissionais que compõem aquela equipe. Outro ponto muito importante que a gente vai abordar agora, dentro do que a vigilância sanitária também sempre exige nas fiscalizações, é sobre o gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde. Muitas vezes a gente não para pensar, né, para onde vai todo aquele resíduo gerado nos nossos atendimentos. Será que eu estou descartando de maneira correta? Será que a empresa que eu contratei para fazer o recolhimento desse material, esse processamento, ela tem licença? Qual é o destino final que a empresa está levando? Para onde ela está levando esses resíduos? Ela tem um certificado, né? Está de fato processando esse resíduo que a gente acaba gerando? Então, são perguntas que a gente muitas vezes não se faz, mas quando a vigilância sanitária bater na nossa porta, a gente tem que estar pronto para responder, tá? Então, a gente volta a falar da legislação, né? Que é tudo que rege nosso serviço de saúde é baseado na legislação. Quando o fiscal da vigilância sanitária ele vai fiscalizar, é baseado na legislação, ele não tira nada da cabeça dele, né? Então, a gente tem a Lei 12.305 de 2010, que ela vem falar sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela vem estabelecer que os geradores de resíduos dos serviços de saúde, eles são responsáveis por sua destinação final correta, incluindo elaboração de um plano de gerenciamento específico. Então, além dessa política, ela vem falar que quem gera o resíduo tem que ser responsável por ele, ela vem falar que cada lugar que gera o resíduo precisa ter um plano de gerenciamento desse resíduo, tá? Mais uma vez,
para tentar evitar erros, danos, prejuízo ao meio ambiente, tá? Então, foi preciso a criação dessa legislação. Então, ainda voltando a falar da Resolução 222 de 2018, que a gente já falou bastante, né? Ela, lembrando que ela fala sobre as boas práticas nos serviços de saúde, incluindo o gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde. Então, ela vem regulamentar os procedimentos a serem seguidos pelos estabelecimentos de saúde em relação a ao gerenciamento desses produtos finais, né? Então, ela vem falar sobre a classificação dos resíduos, sobre a segregação, a separação desses resíduos, o acondicionamento, né, o transporte e o descarte. Então, segundo essa RDC 222 de 2018, né, a gente precisa fazer esse plano, né, de gerenciamento de resíduos, que foi o que eu falei para vocês agora há pouco. E nessa resolução, ela vem falar, né, que tudo aquilo que a gente precisa seguir para conseguir fazer o descarte correto desse, desse resíduo final, né? E ela vem falar também que se a gente não cumprir, nós podemos estar sendo autuados pela vigilância sanitária, né? Devido ao risco de contaminação ambiental, risco de acidentes ocupacionais, né? Então, por exemplo, digamos que eu não tenha uma caixa, que eu até tenha, na verdade, uma caixa coletora de pérfuro cortante para descartar todo o material pérfuro cortante que eu utilizo no meu consultório. Mas aí no final do dia eu passo um esparadrapo na minha caixa e deixo lá na frente para o lixo comum passar. Eu posso estar sendo autuada por isso, tá? Isso é um crime ambiental. Então, segundo essa legislação, precisa estar muito claro, né, no nosso plano, sobre a geração desse resíduo e a destinação, né, para onde finalmente ele vai, tá? Então, precisa ter a identificação e a segregação, a separação dos resíduos no momento do local, no momento e local da geração. Então, de que forma nós estamos separando o nosso resíduo lá na nossa clínica, que é o local onde ele está sendo gerado, né? Ela fala também sobre o acondicionamento. Se eu estou descartando na caixa de material perfuro cortante, os materiais de perfuro cortante, sobre se eu estou passando da capacidade, né, que o fabricante ele vem determinar em relação tanto ao conteúdo dos sacos de lixo, né, ou do coletor de perfuro cortante, tá? Tudo isso precisa estar muito bem, sendo muito bem seguido. Vem falar também sobre a coleta interna, né? De que forma está acontecendo essa retirada dos resíduos dos serviços de saúde para os abrigos, né? Então, isso tudo precisa tá bem claro, porque essa resolução da diretoria colegiada, ela cobra isso da gente, tá? Então, ela fala sobre o armazenamento temporário, né? Até a empresa vir buscar esse resíduo gerado, aonde esse lixo fica guardado, né? Porque a gente tira do consultório, a gente tira do local onde a gente está atendendo e onde é que ele está sendo guardado. É no local adequado até a empresa vir buscar ou não, né? Porque precisa ser um local exclusivo, sinalizado, ventilado, né? O piso ele precisa ser lavável. Tem toda uma regra que precisa ser seguida para que não haja essa contaminação do meio ambiente, né? A gente tem também, né, ainda nessa resolução, abordado sobre o tratamento e a destinação final. Então, a empresa que eu contrato para fazer o tratamento e a destinação final desse meu resíduo, ela precisa estar licenciada. Eu preciso saber que ela tem essa licença. Eu preciso ter o comprovante da destinação final, né? Então, eu não posso contratar qualquer empresa ou a empresa mais barata. Eu preciso contratar a empresa que vai fazer isso de maneira adequada, conforme que a legislação me pede, tá? Então, o nosso plano de gerenciamento dos resíduos de saúde, ele vem descrever todas as ações,
né, que nós utilizamos, que nós estamos realizando em relação aos nossos resíduos gerados no nosso estabelecimento. Também falar desde a geração, né, de que forma aquele resíduo está sendo gerado, desculpa, até a eliminação final, tá? Então, no nosso plano, eu preciso descrever, né? Eu preciso elaborar tudo isso, né? Eu preciso implantar, né? É, executar todas essas fases que a gente acabou de falar, todas essas obrigatoriedades que precisam ter e preciso manter tudo isso no meu plano de gerenciamento de resíduos, tá? Então, qual é o conteúdo, né? O que é que precisa ter nesse meu plano de gerenciamento de resíduos? A identificação do estabelecimento, como a gente já falou, é, parecidamente com o do manual de boas práticas, né? A descrição das atividades. Eu preciso, no meu plano de gerenciamento de resíduos, dizer tudo o que eu faço. Faço botox, faço é, preenchimento labial, faço tratamento capilar, todos os procedimentos que são realizados na instituição precisam estar descritos, porque é a partir disso que eu consigo saber qual é o tipo de lixo que é gerado, tá? Precisa também falar sobre a classificação dos resíduos que eu produzo na minha instituição, né? E de que forma eu vou realizar esse manejo, qual é o fluxo, a partir do momento que o lixo é produzido, para onde ele vai, onde ele é descartado, né? Primeiramente, aonde ele é acondicionado e qual é o destino final. Tudo isso precisa estar descrito no meu plano, tá? Eu preciso ter, além dessa descrição, eu preciso ter um POP exclusivamente que fale sobre a segregação, o acondicionamento, a coleta e o transporte desse resíduo gerado, tá? Esse plano, ele vem também detalhar as atribuições de cada pessoa da equipe, né, em relação ao nosso plano de gerenciamento dos resíduos de saúde, tá? Também tem um tópico super importante, que é o plano de contingência. O que é que eu estou fazendo para gerar menos resíduo? O que é que eu posso fazer para gerar menos resíduos sem prejudicar o paciente? Porque a gente também não vai, por exemplo, é, utilizar a mesma seringa em mais de um paciente para produzir menos lixos. Não é isso, tá? O que é que eu estou fazendo para gerar menos resíduos para o meio ambiente? E também precisa ter o controle e o registro de tudo isso que acontece é, em relação ao resíduo que é gerado, tá bom? Eu queria saber se vocês ficaram com alguma dúvida, se tem como entender. Aqui eu coloquei as legislações, né, de referência que a gente utilizou para elaborar a aula. E para vocês consultarem na íntegra também, porque aqui eu tentei colocar de uma maneira mais sucinta possível, porque a legislação ela é muito pesada, ela é muito densa, e para a gente importa mesmo a aplicabilidade, e para isso a gente precisa conhecer a legislação. Vocês têm alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então é isso, pessoal. Boa Espero noite. que. Oi, boa noite. A aula é muito extensa mesmo, né? Um conteúdo bem pesado, mas foi excelente, tá bom? Tá Obrigada. bom, muito obrigada. Qualquer coisa eu estou à disposição de vocês, se tiverem alguma dúvida. Essas dúvidas elas surgem mais quando a gente está montando a nossa clínica, então vocês vão voltar nessa aula para assistir ela de novo. Então é isso, pessoal. Boa noite. Oi, boa Até mais. noite. Oi. Eu queria saber aonde que as aulas ficam gravadas. Na plataforma, vocês já estão com acesso? Eu tô, mas eu não achei as aulas gravadas, mas ela tem um local específico, algo assim? Tem. Em cada módulo tem o conteúdo específico do módulo, mas eu acho que estava em manutenção, que eles ainda estão colocando algumas. Ah, tá, obrigada, tá? Nada.
Então é isso, meninas. Boa noite. Qualquer coisa, estou à disposição, tá bom? Ita, calma.